1 Reis, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao lado e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua herança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Jazel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azarel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Primeira Reis, capítulo 20. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria.
ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar tua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhes deem atenção, nem concorde com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor: Teu servo fará tudo o que exigistes na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou essa outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria o suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas, e ordenou aos seus homens: Preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê esse exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. E o profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: Saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com um exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavalheiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: Fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdestes, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez o que foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel.
os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor: Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós fomos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: Teu servo Ben-Hadad diz: Rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez o meu pai em Samaria. Acabe disse: Mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: Fira-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: Como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou do lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Em pleno combate, teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: Vigie este homem. Se ele escapar, será sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz o Senhor: Você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Segunda Coríntios, capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram e um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia,
não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Faço questão de repetir: ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a vangloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não me escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Hoje concluímos a leitura do dia 160 do nosso plano de leitura bíblica. Para você que me acompanha nessa leitura, eu peço para deixar o seu like no vídeo. Você já sabe, isso me ajuda a divulgar essa palavra. E para quem chegou aqui agora,
Se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Que Deus abençoe o seu dia. E até amanhã, se assim Ele nos permitir.